Olá, curiosos da bola, tudo macio? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal e não perca as grandes curiosidades do futebol que postamos toda semana. 2022 é ano de Copa do Mundo e nós, do universo da bola, trazemos histórias e curiosidades de um dos grandes eventos esportivos do planeta. Neste vídeo, relembramos 6 dos maiores vexames da história da competição. A primeira delas é a eliminação vergonhosa da França na Copa de 2002. Após o título em casa diante do Brasil na edição de 1998, a França chegou para a Copa de 2002 como uma das grandes favoritas ao título. O time de Zidane, Henry, Trezeguet e companhia caiu na fase de grupos. Nos 3 jogos contra Senegal, perdendo por 1-0, Uruguai, empatando em 0-0, e Dinamarca, perdendo por 2-0, a equipe somou um único ponto e não marcou nenhum gol sequer. Curiosamente, a mesma seleção chegou a mais uma final no Mundial seguinte em 2006. A seleção nazista é derrotada na Copa de 1938. No auge do regime nazista, Adolf Hitler queria mostrar, através do esporte, a superioridade alemã entre aspas, sobre as outras nações. A Copa do Mundo de 1938, na França, era cobiçada pela política propagandista do ditador. Para a competição, os alemães contaram com o reforço dos jogadores austríacos, que haviam enfrentado na disputa de terceiro lugar da Copa anterior, partida vencida pela Alemanha por 3-2. Era de fato uma seleção muito forte e que era favorita para levantar a taça. Porém, ninguém combinou com o adversário, a Suíça. Após um empate de 1-1 no primeiro jogo, os suíços aplicaram um verdadeiro sacode de 4-2, derrotando o elenco nazista. Ficou feio para Hitler. Itália vai de campeã à lanterna do grupo na Copa de 2010. Assim como a França em 2002, a seleção italiana também conseguiu a façanha de ser eliminada na fase de grupos após um título mundial. Porém, com a Azura foi pior, devido ao nível de seu grupo. Na África do Sul, em 2010, a Itália caiu no grupo F com Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. Com todo o favoritismo do mundo ao seu lado, a equipe de Cannavaro, Buffon e companhia foi a lanterna do grupo, com apenas 2 pontos. Na campanha, os italianos empataram contra Paraguai, 1-1, e Nova Zelândia, 1-1, e perderam, de forma dramática, para a Eslováquia por 3-2 em um duelo de vida ou morte. Além disso, as edições seguintes foram ladeira abaixo para o país. Em 2014, mais uma eliminação na fase inicial. Já em 2018 e no Mundial deste ano, a Itália sequer se classificou para a disputa. Definitivamente são tempos sombrios para a Azzurra. Já deixe seu like, pois é muito importante para o crescimento da nossa comunidade. Obrigado! Copa de 1966, chuva de tomates na Itália. E não era para uma pizza. Mais uma vez a Itália aparece na lista novamente com uma eliminação da fase de grupos. A situação, porém, foi ainda pior nessa ocasião. A Copa da Inglaterra de 1966, que teria outro campeão se houvesse VAR na época, foi o palco da pior derrota da história do futebol italiano. Ao contrário de 2010, a situação do país não era tão ruim. O time vinha de uma vitória para o Chile, 2-0, e uma derrota para a União Soviética por 1-0. A Coreia do Norte, por outro lado, havia perdido para os soviéticos por 3-0 e empatado com os chilenos, 1-1. Dessa forma, a Itália só precisava de um empate para se classificar, enquanto a Coreia teria que vencer e secar o Chile na última rodada. O futebol norte-coreano na época era amador e as apostas eram de 1000-1 para os europeus. Dentro de campo, o favoritismo acabou. A Coreia do Norte venceu a Itália por 1-0 e se classificou com a vitória da União Soviética, 2-1, no dia seguinte. Na volta para casa, a seleção italiana foi recebida com tomates e frutas podres. Estados Unidos humilha a Inglaterra na Copa de 1950. Se engana quem pensa que o grande vexame da Copa de 1950 tenha sido o maracanaço.
Além da vexatória derrota brasileira no Rio de Janeiro para o Uruguai, o Estádio Independência recebeu um dos maiores vexames da história do esporte. A Inglaterra, famosa por ter criado as regras do futebol, teria pela frente os Estados Unidos que, na época, não tratava o esporte com o devido valor. O time norte-americano para o Mundial era semi-profissional. Os jogadores daquela seleção trabalhavam em outras profissões como professor, carteiro, médico, lavador de pratos e até mesmo motorista funerário. Era inimaginável qualquer resultado diferente de uma goleada para os ingleses. O jornal britânico Daily News chegou a publicar que seria justo que a partida já começasse 3-0 para os americanos. Dentro das 4 linhas, o time dos Estados Unidos marcaram um gol no primeiro tempo e se fecharam, garantindo assim uma vitória tratada como The Game of Their Lives. A partida foi tão marcante que deu origem ao filme, lançado em 2005 e baseado no livro de Geoffrey Douglas. A Alemanha janta a seleção brasileira na Copa de 2014. Meus amigos, não poderíamos terminar a lista com outro jogo. O que ocorreu na terça-feira do dia 8 de julho de 2014 dispensa qualquer apresentação. País sede do evento, a seleção brasileira foi impiedosamente aniquilada na semifinal da Copa para a Alemanha. Isso por si só, já seria traumático o suficiente para qualquer brasileiro. O problema é que não foi uma mera eliminação. O placar do jogo foi simplesmente 7-1. Esta foi a maior diferença de gols de uma semifinal de Copa do Mundo, a maior diferença de gols em partidas de seleções campeãs mundiais, a maior derrota de um país sede e a maior derrota da história do Brasil em qualquer partida oficial. Além da goleada, Miroslav Klose chegou a seu 16º gol em mundiais e ultrapassou Ronaldo Fenômeno como o maior artilheiro da história da competição. A goleada foi piada nacional e um verdadeiro trauma para o futebol brasileiro. Nenhum fã do esporte no planeta esperava um placar tão impactante entre duas seleções de ponta. Foi sem sombra de dúvidas, o evento mais traumático do esporte brasileiro pós-morte de Ayrton Senna e já faz parte da história do país. E aí, curtiu esse vídeo? Acha que faltou outro vexame? Comente aí embaixo e compartilhe o vídeo. Obrigado, galera!